alerta vermelho na saúde. Aumentam os casos de internação e óbito por síndrome respiratória aguda grave em todo o estado. E você vai ver também. Brasileiros evitam procurar médicos devido ao aumento das filas no SUS. A Agência Nacional de Energia Elétrica fala: a partir de maio tem aumento na conta de energia. A partir de maio, entram em vigor as novas leis que ajudam a cuidar da saúde mental do trabalhador. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, segunda-feira, 28 de abril de 2025, acabando o mês, entrando na sua reta final, meio de semana. Tem o feriadinho do dia 1º de maio, muita gente se planejando, gente que vai emendar, outros não, só folgam na quinta, na sexta estão trabalhando. Enfim, uma semana cheia de atrativos e, claro, queda nas temperaturas. Essa semana vai ser fria, geladinha, do jeito que muitos gostam, né? Porque, de acordo com os meteorologistas, daqui a pouco a gente vem com a previsão completa para a semana, ela vai ser mais gelada à noite. Hoje a temperatura está na casa aqui no sul catarinense de 24 graus, mas ela vai cair bastante, vai chegar ali pelos seus 8, 9 graus na região de Planalto, na região de Serra, a previsão de geada novamente. Então essa semana vai ser assim, bem gelada à noite, com noites bem geladas. Ao amanhecer, como não tem previsão de chuva, vai ter o solzinho, dá aquela esquentadinha ali, mais ou menos, só para fingir. E depois, quando o sol vai embora, olha, coloca o casaco, puxa o cobertor e já dá para tomar aquele chocolate quente, aquele chazinho para esquentar as noites mais frias. E olha só, a conta de luz do brasileiro vai ficar mais cara após 5 meses sem acréscimo no valor. A ANEEL afirmou na última sexta-feira que a bandeira tarifária amarela entra em vigor no próximo mês. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, decidiu implementar a bandeira tarifária amarela nas contas de energia no mês de maio. Com isso, os consumidores terão custo extra de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Segundo a agência, a decisão foi tomada devido à redução das chuvas em razão da transição do período chuvoso para o período seco do ano. Criado em 2015 pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em níveis, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 kWh consumidos. Desde dezembro do ano passado, a bandeira tarifária vinha permanecendo verde, ou seja, sem cobranças extras. O acionamento da bandeira amarela em maio já vinha sendo previsto por consultorias, que apontavam também a possibilidade de custos ainda maiores nos próximos meses, com bandeiras vermelha 1 e 2 nos próximos meses. Em falar em apagão em luz, um apagão de energia elétrica está atingindo grande parte da Espanha e de Portugal hoje, desde as primeiras horas da manhã, 7 horas da manhã, horário do Brasil, 9 horas da noite, 10 horas da manhã, desculpa por lá. A falta de luz já dura mais de 4 horas. A operadora da rede elétrica de Portugal diz que o apagão foi resultado de uma falha da rede espanhola, relacionada a um fenômeno atmosférico raro. Segundo a companhia, o fenômeno foi causado por oscilações anormais nas linhas de alta tensão devido à variação extrema da temperatura no interior da Espanha. Essas oscilações causam falhas de sincronização entre esses sistemas. A empresa prevê que a normalização de toda a rede elétrica possa levar até uma semana. Autoridades dizem que ainda hoje, maior parte da Europa, ali entre Espanha e Portugal, volta tudo certinho. Por que a gente traz essa notícia? Porque a gente sabe que a nossa colônia de descendentes é muito grande por aqui, muita gente está na Europa, muita gente vive lá, né, principalmente nessa safra, né, porque lá já é verão, então tem muita gente por lá, então a gente traz essa informação porque tem muito parente tentando entrar em contato, o pessoal está racionando o celular, bateria, até porque não sabe quando que volta, então já fica o alerta, né, você que tem parente, familiar na Europa, em alguns outros pontos também pode acontecer
acontecer de racionamento de energia, então fique atento aí, não entre em desespero, procure os canais de informações oficiais e o contato com a família vai acontecer. E olha só, um levantamento mostrou que quase 2/3 dos brasileiros não buscaram atendimento na atenção primária à saúde quando precisaram no último ano. Um estudo realizado pelas organizações Vital Estratégias e Humani, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, revelou um cenário preocupante no acesso à saúde pública no Brasil. De acordo com o levantamento, 62,3% da população que precisou de atendimento médico deixou de buscar ajuda. Entre os principais motivos estão a superlotação dos hospitais, a demora no atendimento, a burocracia nos encaminhamentos, o uso de automedicação e a percepção de que o problema de saúde não era grave. A pesquisa integra o projeto Mais Dados, Mais Saúde, que pretende realizar análises periódicas sobre temas ligados à saúde brasileira. O estudo ouviu 2.458 pessoas com 18 anos ou mais, de todas as regiões do país, usuárias tanto da rede pública quanto da rede privada. Os dados chamam a atenção para o impacto da estrutura precária do SUS, que ainda enfrenta dificuldades como a escassez de profissionais, equipamentos e agilidade nos atendimentos. Dos entrevistados que tentaram acessar o sistema de saúde, 40,5% relataram não ter conseguido o atendimento. As dificuldades apontadas vão desde o tempo excessivo de espera até a falta de recursos básicos, como equipamentos e profissionais capacitados. Para os especialistas, esse conjunto de obstáculos compromete a qualidade do cuidado e afasta a população de uma assistência médica contínua e preventiva. Apesar das críticas em relação ao acesso, o levantamento também trouxe pontos positivos sobre a qualidade do serviço prestado nas consultas realizadas. 6 dos 8 aspectos avaliados foram bem classificados pelos usuários, como a privacidade, o entendimento das explicações, a confiança dos profissionais, a possibilidade de tirar dúvidas, a participação nas decisões sobre o tratamento e o tempo de duração da consulta. Os resultados reforçam a urgência de investir em políticas públicas que melhorem a eficiência do atendimento e reduzam as barreiras enfrentadas pela população. Para os idealizadores do estudo, os dados são ferramentas importantes para orientar decisões e ações que promovam a dignidade e a totalidade na saúde, fortalecendo o sistema e aproximando os cidadãos do cuidado necessário. A seguir, vacinação contra a gripe em Criciúma está abaixo do esperado. Uma da tarde e 26 minutos. Um estudo apontou que mais da metade dos brasileiros não procura atendimento médico quando estão com um problema. O principal motivo é a superlotação e também a burocracia. Uma pesquisa realizada por organizações da área da saúde pública revela que 62% dos brasileiros que precisaram de atendimento médico na atenção primária à saúde no último ano não buscaram ajuda profissional. Os dados apontam um cenário preocupante de falta de acesso nos serviços de saúde, tanto no SUS quanto na rede privada, o que levanta um alerta para o agravamento de doenças que poderiam ser tratadas previamente. A informação faz parte do primeiro módulo do programa Mais Dados, Mais Saúde. A iniciativa tem como objetivo fortalecer políticas públicas por meio da produção de dados atualizados e representativos sobre o sistema de saúde brasileiro. O levantamento também apontou quais seriam os principais motivos para a falta de procura do atendimento médico. E a superlotação e demora no atendimento é o principal motivo, com 46% das respostas, seguido da burocracia no encaminhamento, com 39%, a automedicação, com 35%, e, por fim, a crença de que o problema não era grave, com 34% das respostas. O levantamento também identificou que muitos brasileiros tentaram acessar os serviços de saúde e não conseguiram. Segundo os autores do estudo, o dado reforça a sobrecarga e as falhas estruturais do sistema, o que acaba desestimulando a população.
1h27. A norma sobre a saúde mental nas empresas vai entrar em vigor agora em maio, mas o governo adia a multa por 1 ano da NR1, que vai passar a valer só em 26 de maio. Mas o Ministério do Trabalho disse que terá apenas caráter educativo por 12 meses. Entenda que multa e o que vai mudar nas empresas. De acordo com a pasta do Trabalho, já existe uma multa padrão para em caso de descumprimento da NR1, que varia entre R$ 693,11 a R$ 6.395,56, dependendo do número de empregados da organização e da gravidade de infração. Também foi anunciado o lançamento de um guia com orientações sobre os fatores de risco psicossociais, além da previsão de um manual técnico em até 90 dias para esclarecer dúvidas. As empresas devem iniciar ações educativas para mapear riscos psicossociais, mas não serão punidas por descumprimento imediato. A fiscalização poderá ocorrer, mas dentro da lógica de dupla visita. Primeiro um alerta, depois possível multa em caso de reincidência. Um manual técnico com orientações detalhadas deverá ser publicado em até 90 dias. Especialistas apontam que o adiamento da adoção das medidas pode prolongar um cenário já crítico em termos de saúde mental no trabalho e que pode deixar brecha para desengajar empregadores que tendem a riscar da agenda a pauta, retomando-a apenas quando a multa passar a valer. E olha só, gente, a Secretaria de Educação de Criciúma informou que vai iniciar, a partir do dia 5 de maio, a entrega dos uniformes para esse ano. São cerca de 22 mil alunos das 62 escolas municipais. O atraso na entrega da distribuição, que estava prevista lá para o início do ano letivo, ocorreu devido às dificuldades da empresa vencedora da licitação, que não atendeu às especificações exigidas pelo governo. Depois disso, foram mais 7, gente, até chegar a empresa que vai fazer os uniformes agora. Cada aluno vai receber 8 peças de vestuário. 3 camisetas, uma bermuda para os meninos, um short-saia para as meninas, uma calça, 2 pares de meia e 1 par de tênis. No entanto, nesse primeiro momento, nesse primeiro lote, serão entregues as camisetas e as bermudas ou o short-saia com as demais peças previstas para serem distribuídas depois. O investimento total por aluno é de R$ 280. A entrega será realizada diretamente nas escolas e as famílias serão informadas sobre a distribuição das peças nos próximos dias. Então, quem estava esperando o uniforme escolar de Criciúma, está aí no próximo dia 5, começa a distribuição, ou seja, na famosa próxima semana, na segunda que vem, né? Começa a distribuição nas escolas mesmo. E cuidado, né, pais? Atenção aí com o que seus filhos vão fazer com esses uniformes quando pegar, para não se repetirem as cenas do ano passado, que acabaram jogando em rio, filmando, colocando na internet, aquelas coisas feias, né? Então, converse já com o seu filho, informe que o uniforme, né, é uma peça de segurança para ele, é um investimento público, é dinheiro seu também que está voltando para a sua família. E olha só, gente, agora sim a gente vai conferir como vai ficar a previsão do tempo gelada para essa semana. Terça-feira, o dia amanhece com 10 graus, chegando aos 22. Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não há previsão de chuva. Quarta-feira, o dia amanhece com 9 graus, chegando aos 22. Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. Quinta-feira, o dia amanhece com 10 graus, chegando aos 23. A previsão do tempo para quinta é de dia ensolarado, com névoa fraca de manhã e também à noite. Sexta-feira, o dia amanhece com 13 graus, chegando aos 25. A previsão do tempo para sexta-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A seguir, aumentam os casos de doenças respiratórias em Santa Catarina.
6h35. Santa Catarina segue com um número elevado de casos de síndrome respiratória aguda grave e até o dia 19 de abril foram registrados 2.377 casos e 48 óbitos. Dados do boletim da Diretoria de Vigilância Epidemiológica apontam que, além do aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, outros estão sendo identificados, como o vírus respiratório, com 697 casos, seguido pela Covid-19, com 217 casos, e a influenza, com 166 casos. Em relação ao vírus respiratório, crianças até 4 anos de idade são as mais acometidas, seguido de crianças de 5 a 9 anos. O registro de óbito é mais comum na faixa etária acima dos 70 anos. Até o momento, foram registrados 7 óbitos ocasionados por vírus respiratório grave. Já a Covid-19 destacam-se a faixa etária de 0 a 4 anos e acima dos 70. Os óbitos são mais frequentes em pacientes de 50 anos. Os óbitos relacionados por Covid-19 permanecem baixos ao longo de 2024. Em 2025, 30 óbitos foram registrados no primeiro trimestre do ano. A influenza acomete principalmente idosos acima de 60 anos, que representam 38,5% dos casos, seguidos de crianças de até 4 anos de idade, com 19,2%. O registro de óbito é mais comum na faixa etária a partir dos 50 anos, já com 8 óbitos registrados. As regiões do estado que mais apresentam casos e óbitos por vírus respiratórios são Florianópolis, com 459 e 15 óbitos, seguidos de Itajaí, com 154 casos e 8 óbitos, e Joinville, com 121 casos e 5 óbitos. A febre, tosse, dor de garganta e dores articulares e musculares ou de cabeça são os principais fundamentos apresentados nos sintomas. Ao persistirem, procure o serviço de saúde mais próximo da sua residência para o tratamento adequado, em especial aos portadores de fatores de risco para agravamento de óbito, como idosos, crianças, doentes crônicos, entre outros, pois esses têm a maior probabilidade de apresentar complicações quando infectados pelos vírus respiratórios. E olha só, sobre isso, com o aumento desses casos de gripe, internações em todo o estado, Criciúma também não está fora dessa lista, né, gente? Não está diferente. E a baixa vacinação e as mudanças do tempo têm feito com que esses números de casos fiquem acima da média para o período. Por isso a gente conversou com o secretário de Saúde, que vai trazer mais informações para a gente. Bom, o governo do estado lançou um comunicado essa semana do aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em todas as regiões, principalmente na capital e algumas cidades maiores, mas Criciúma não está fora dessa rota. Sobre isso, eu vou falar com o secretário da pasta da saúde aqui do município, o David Freitas. Secretário, vocês estão fazendo, né, as ações, chamando para tomar vacina, pedindo as orientações para que as pessoas sigam elas, mas não tem como. Chega essa época do ano, aumenta já normalmente o número de casos, mas vocês estão vendo uma crescente um pouquinho fora da curva, é isso? Bom, exatamente, né? Ontem ainda conversava com o secretário do Estado, secretário Diogo, né, sobre o assunto, e a gente já observa, não estamos igual aí a outras regiões, mas estamos já num cenário preocupante, né? Já observamos aí um cenário com aumento de mais de 20% nos atendimentos de saúde nas nossas unidades, nas nossas UPAs, de síndrome respiratória aguda grave, o atendimento do próprio materno-infantil, né, das nossas crianças, e por isso nós estamos intensificando essa questão da vacinação. Esse momento era um momento esperado geralmente ali no período do inverno, né, e a gente nem iniciou o inverno ainda. Então a gente precisa levar para a população o conhecimento, a preocupação das autoridades de saúde nesse cenário que já se antecipou, né, e que está talvez aí para ficar mais grave, né? Então nesse momento a vacinação da gripe ela é focada no grupo prioritário, que são os nossos idosos, as nossas gestantes e também as nossas crianças menores de 6 anos, que são o grupo mais focado, que provavelmente muitas vezes o sintoma se agrava, né? São um grupo de pacientes que o sintoma da gripe ela pode agravar, levar até a óbito, até internação de leito de UTI, por exemplo, em alguns casos. Então por isso a importância da população ir às unidades de saúde, fazer a vacinação nesse momento focado no grupo prioritário. Por isso aqui o chamado fica para esse grupo. Você gestante, você idoso, pais responsáveis, né? Crianças menores de 6 anos, procure as suas unidades, todas as unidades, 46 unidades de saúde têm dose da vacina, e dessas 46 unidades nós temos também unidade com horário estendido até às 19 horas, e também todo sábado das 8 ao meio-dia a unidade da Boa Vista também está aberta, justamente para que a gente possa ampliar o acesso, fazendo com que a população consiga assim se vacinar.
E não adianta esperar só ações do município, né, secretário? Como o senhor disse, tem alternativas para fazer a vacinação e a superlotação já está começando a acontecer. Houve registros esse final de semana no Santa Catarina, de 2, 3 horas de espera e até nos particulares, né? É uma medida que a população tem que levar em conta a prevenção. Exatamente. Então, o aumento que geralmente a gente espera no período de inverno, a gente nem iniciou no inverno, como eu falei, né? E já observamos esse aumento. Então, é um aumento significativo, uma preocupação que vem preocupando as autoridades de saúde e a gente precisa comunicar à população de que isso já está acontecendo, nós precisamos fazer a vacina, que é o único meio de controle e prevenção da doença. Então, aí, novamente, o alerta fica para a vacina, que é a que previne, que controla e que salva vidas. O dia D só no próximo dia 10 ainda e também a vacinação nas escolas. Como é que está acontecendo essa situação, embora seja para maiores, né, para as crianças maiores? Então, nesse momento, né, quando a gente vai falar da campanha da gripe, da vacina da influenza, como ainda está focado no grupo prioritário, cada unidade de saúde está fazendo a busca desses pacientes, né? Enquanto município, nós também estamos mandando mensagem em massa, nós temos mais de 55 mil pacientes que são do grupo prioritário, que precisam ser vacinados. Então, nós estamos mandando mensagem via WhatsApp para lembrar o paciente. Cada unidade está fazendo a sua busca no seu território, justamente para que a gente acesse primeiro esse paciente. Depois, no segundo momento, quando for aberta a toda a população, nós vamos fazer diversos pontos aí de aplicação da vacina e também no dia 10 de maio é o dia D da vacinação e nós já estamos trabalhando aí para esse dia também. Então, tá certo. Só a última pergunta, como é que está o percentual de vacinados, secretário? Está aquém? Vocês estão achando que está na média? Como é que está? Está muito baixo, né? Nós precisamos aumentar, nós estamos aí com 19%, pouco mais de 19%, quase 20%, isso na sexta-feira ainda, mas a gente precisa aí ampliar essa cobertura, nós precisamos chegar a 90% focado no grupo prioritário, ou seja, 55 mil pacientes em Criciúma precisam ser vacinados. Tá certo, obrigado pelas informações. Tá aí, gente. A vacina é o melhor caminho. Há registro já de grande quantidade de internações e também de suspeitas de SARS-CoV, então tem que cuidar, tem que se vacinar. Voltamos ao estúdio. Tá aí, né, gente? Então, cuidar, se vacinar, levar as crianças aí no período de vacinação, adultos, idosos, como o secretário disse, aqui em Criciúma não tem nem desculpa, né? Morro da Fumaça também tem o pronto-socorro até às 8 da noite toda quarta-feira, Siderópolis também fez campanha semana passada de horário estendido, todo mundo tá fazendo, e Sara também, sempre tem alternativa para vacinar. E assim, não é de Criciúma, é de Sara, trabalha em Criciúma, pode ir no posto ali do centro, por exemplo? Pode, você tem direito a usar o posto de saúde do seu bairro onde você mora ou da onde você trabalha, então não pode negar vacina. Vai lá, gente, vacina, faz a sua parte para se proteger, os casos estão aumentando, no passado a gente teve muita situação complicada com relação aos SARS-CoV e dessa vez está vindo mais cedo, como disse o secretário, e quem prejudica a gente é idoso e criança, então se a gente se vacinar já, fazer a imunização, fica tudo mais sério, as crianças também. É se concentrar na cura, na prevenção, para não ter problema depois. Aí vai ficar cheio UTI, não tem leito, e aí começa aquela roda, todo mundo desesperado. Vamos prevenir. E o secretário também me adiantou que estão organizando, junto com a Secretaria de Saúde Estadual, a abertura das vacinas para todo o público. Por enquanto não, até dia 10 de maio, que é o dia D de vacinação, vai seguir o calendário, mas pode haver a abertura para todo o público, para todo mundo se vacinar e aí ficar mais tranquilo. Mas vacine-se, gente, coloca a caderneta de vacinação em dia. 1h44. Hoje, só para antes de encerrar, os torcedores do Criciúma podem começar a fazer ali dentro do esquema a associação, 700 novas carteirinhas de sócios podem ser confeccionadas. Hoje está o sócio vitalício, algumas associações ali que já estão no Criciúma podem estar associando mais uma pessoa e aí a partir de amanhã começam os demais sócios aí a passarem, né, para frente a associação ou quem não é sócio já se associar. Então, pode procurar a Secretaria do Criciúma, as redes sociais do clube, se informar certinho, R$120 a mensalidade, que está abrindo novas adesões. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa segunda-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias, você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera para você. Às 2 da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar, e às 4
A Hora da Graça chega com fé e devoção para você encerrar bem o seu dia, abrindo a grade de programação da Hit TV. A Hit TV também é o show da fé, tem para você, tem na nossa programação da TV Primavera. Fiquem com Deus, façam uma boa segunda-feira, uma boa semana e a gente se vê amanhã. Tchau!